Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre intestino. Falar sobre essas generalidades do intestino, vamos falar também sobre as alterações intestinais, sobre anatomia e um pouquinho sobre fisiologia. Mas antes de eu falar de intestino, não tem como eu também estar falando, deixar para trás um pouquinho de estômago, tá? A gente não vai se aprofundar em estômago, mas ele está aqui no nosso quadro, tá? Estômago, já dei uma aula de estômago, já ensinei técnica de estômago. Se você perdeu, corre lá no meu Instagram, no feed, tem essa aula, foi uma live, tá? Mais pra frente a gente vai voltar a falar em estômago de novo, mas se você precisa entender um pouquinho de estômago, tratamento manual do estômago, tem lá, tá? Aproveitando, para quem ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve no canal, me ajuda a fortalecer essa comunidade e aproveita e me segue no Instagram também. Bom, vamos lá. Para a gente entender um pouquinho de trato gastrointestinal, na realidade a gente precisa entender que tudo se conecta. Tá? É muito complicado falar somente de intestino, tá? Não tem como eu excluir estômago, também eu não deveria excluir o fígado, mas se a gente não focar, nós não conseguimos desenrolar esse raciocínio, tá? Mas eu vou estar falando de algumas outras vísceras que não estão aqui para a gente ter um apanhado geral de tudo isso. Bom, o trato gastroesofágico, né, que é falado, a gente sabe que começa aqui na região da boca e vai terminar no ânus. Então, começamos um processo de digestão, quando a gente come, lá pela boca. Esse processo de digestão vai começar ali pela mastigação, pelos dentes, papilas gustativas lá da língua, que vai começar a fazer degradação já desse alimento, vai descer lá pelo esôfago, chegando ao estômago. Tá? Quando o alimento chega aqui no estômago, ele é acomodado no estômago, no fundo do estômago, que é essa região aqui. Tá? Ele foi acomodado ali no fundo do estômago, começa um processo de trituração junto com o quimo, né? O quimo, que é composto pelo HCl, né? HCl está presente bastante aqui dentro do estômago, formando esse quimo. Né? Mas tudo que entra por nossas cavidades e vai passando por esse trato gastroesofágico, ele tem que se acomodar em algum local. Os primeiros processos de acomodação começam aqui na região do estômago, né? E só que para acomodar esse alimento, né, esse processo de digestão, nós precisamos de alguns esfíncteres, né? Os esfíncteres, eles são anéis circulares de músculos, formados por músculo, que não deixa regurgitar alimento nesse processo de digestão. Então, quando o alimento ele está aqui no fundo do estômago, aqui nessa região eu tenho um esfíncter, né? Esse esfíncter é chamado de esfíncter gastroesofágico. Gastroesofágico. Esfíncter gastroesofágico. Esse aqui é um dos primeiros esfíncteres que nós vamos ter relacionado ao sistema gastrointestinal. Após o alimento ser acomodado ali no fundo do estômago, realizado todo o seu processo de digestão, acomodação, o processo peristáltico que o estômago faz para fazer quebras de músculo de molécula, absorção, para quem assistiu a nossa aula de estômago sabe, o estômago ele não absorve alguns nutrientes, na verdade ele não absorve quase nenhum nutriente, ele vai absorver água e álcool. Basicamente, isso que o estômago absorve. Tá? Passando rapidão para vocês entenderem. E aí, fez todo o processo de digestão que tinha que fazer aqui no estômago, a gente vai ter outro esfíncter. E esse esfíncter ele está bem nessa região, que é o esfíncter pilórico. Bom, esse esfíncter pilórico, ele vai segurar a comida para que nesse processo final de digestão lá no estômago não desemboque para o duodeno, tá? Que é essa porção aqui. Tudo isso daqui, vocês estão vendo em rosa, é duodeno. E o duodeno
ele é dividido em 4 porções, D1, D2, D3 e D4. Duodeno vai ter uma ligação muito grande com o fígado. Tudo isso que vocês estão vendo em rosa aqui se trata de duodeno. E duodeno tem uma relação muito grande com o fígado, porque a bile ela vai desembocar aqui na região de D2 para ajudar nesse processo de digestão. Bom, vamos lá. Então a gente já viu que nós temos um esfíncter gastroesofágico, um esfíncter pilórico. Um esfíncter gastroesofágico não vai deixar essa comida, né, esse processo de digestão que começou a ocorrer aqui, retornar, né? E aqui no esfíncter pilórico, esse esfíncter pilórico não vai deixar esse alimento que está sendo processado aqui no estômago vir para o duodeno sem que seja permitido, né? Então, o que vai acontecer? Quando esse esfíncter for abrir, o sistema nervoso, tá, vai mandar uma informação, libera esfíncter. Tá? Liberou esfíncter, sai o conteúdo do estômago para duodeno. Normalmente, essa liberação, ela é parasimpática, é de inervação parasimpática. Mas inervação a gente vai falar em outra aula, a gente fala todo sobre o sistema nervoso autônomo. Eu quero que vocês entendam esse processo de digestão que vai ocorrer. Terminou aqui na região de duodeno, né? Quando a gente fala em duodeno, é essa primeira porção intestinal, é a primeira porção do intestino delgado, tá? Não esqueçam, duodeno, primeira porção do intestino delgado. Tá? Esse duodeno é dividido em D1, D2, D3, D4. Bile vai desembocar em D2. Né? Tem relação com o fígado. O fígado também está ali fazendo parte desse processo de digestão. Tá? Bom, dessa região aqui duodenal, a gente vai iniciar a parte de intestino delgado. Opa, mas aqui não é a parte de intestino delgado? Sim, a primeira porção do intestino delgado. A gente vai ter jejum e ilho. Tá? Quando a gente fala em jejum e ilho, é toda essa porção, tá, que está aqui. Toda essa porção é jejum e ilho. Aqui, nesse momento, continua o processo, tá, de peristaltismo. O estômago ele já faz um processo de peristaltismo e aqui vai ter um processo de peristaltismo junto com um processo de mescla. Aqui a gente já começa a ter um bolo fecal. Aqui no estômago a gente não tinha bolo fecal ainda, a gente tinha um quimo sendo formado. Nesse processo aqui, que o alimento vai passando no intestino delgado, vai havendo um processo de captação mais de proteínas, mais de alguns outros nutrientes e vai havendo um processo de peristaltismo, que vai fazendo uma mescla, tá? Essa mescla, ela vai se direcionando, então o que acontece? Esse bolo fecal, ele tem que começar a se encaminhar por todo esse processo aqui, tá? Então ele vai fazer tudo esse caminho, tá? Ele chegar aqui. Então, todo esse processo ele tem que fazer, tá? Essa região de intestino delgado é uma região muito grande, tá? Esse intestino ele é muito grande, ele é todo acomodado dentro da cavidade abdominal. Essa cavidade abdominal, ela serve para, além de acomodar todo esse material, né, do intestino delgado, ela também auxilia no processo de peristaltismo e esse intestino ele é ligado com várias outras partes através dos peritônios e das fáscias e dos omentos também. Então, tudo nós temos uma ligação, tá? Chegando, tá? Aqui nesse processo, a gente vai ter um esfíncter também, que é chamado de válvula iliocecal. Tá? Então, a gente tem a válvula iliocecal, chamada de Vick. Tá? Essa válvula, depois que teve todo o processo, né,
de transição desse material fecal no intestino delgado, essa válvula aqui, ela também vai receber uma resposta, ela vai se abrir e esse material que está aqui vai se encaminhar para o intestino grosso. Tudo que vocês estão vendo em verde é intestino grosso. Várias pessoas me perguntam, Rafa, o que é cólon ascendente, cólon descendente, porque você fala muito quando você fala em intestino. Tá? Então, prestem atenção que vocês vão aprender de uma maneira fácil, rápida e simples todos esses termos que nós utilizamos, e esses termos são importantes principalmente na hora que vocês entrarem com as manipulações. Porque quando eu estou manipulando e ensinando vocês a manipular, eu vou estar falando, olha, posicionem sua mão no cólon transverso, tá? Ou no ângulo hepático, ou no ângulo esplênico. Então, a gente consegue entender anatomicamente de uma maneira bem fácil tudo isso. Bom, isso daqui que vocês estão vendo aqui embaixo é o apêndice vesiforme, né? Aquele que pode dar algum probleminha, né? Quando inflamado. Apêndice vesiforme. E aí, esse material ele foi desembocado aqui, válvula iliocecal abriu, tá? E aí vai vir para a primeira porção do intestino grosso. Tá? A primeira porção do intestino grosso, a gente dá a ela um nome de cólon ascendente. Só que está escrevendo errado. Ascendente. Tá? O que vocês precisam entender? Quando o material fecal ele sai dessa região de intestino delgado, ele ainda é um material fecal pastoso. Tá? Ele vai desembocar aqui no colo ascendente sendo um material mais pastoso. Então a primeira porção do colo ascendente vai receber um material fecal, mas não tão líquido, mas um pouco mais pastoso. E aí a gente já consegue fazer algumas correlações com sintomas viscerais de paciente que vem para nós com alteração intestinal. Mas aguenta aí que eu já vou focar nesse assunto. Vamos rever essa anatomia, tá bom? Essa região aqui, tudo que você vê os cantos, tá? Essa região aqui, deixa eu pegar outra caneta só para ficar mais didático para nós. A gente vai ter dois cantos. Esses cantos são chamados de ângulo. Esse daqui é chamado de ângulo hepático. E esse daqui é chamado de ângulo, vou colocar aqui embaixo, esplênico. Por quê? Ângulo hepático, porque na região aqui do lado direito, tá? Eu tenho fígado. E do lado esquerdo eu vou ter baço. Então, por isso é dado esses nomes a esses ângulos, tá? Essa região do meio que vocês estão vendo aqui, essa região do intestino grosso do meio, toda essa região aqui, vai ser chamada de colo transverso. Nessa região aqui, as fezes ela já vai começar a vir um pouco mais densa, tá? Com a estrutura, com um formato um pouco mais denso na região de colo transverso. Por quê? Porque aqui no intestino grosso já vai absorver mais nutrientes, já vai começar a fazer uma absorção maior, o movimento peristáltico vai aumentar, chegando aqui na região de colo transverso. Passou de colo transverso, tá? A gente já vai para a porção que é chamada colo descendente, tá? Então, só para vocês entenderem, colo ascendente para cima, transverso, transversal e colo descendente. Ok, que desce. Aqui no colo descendente, a gente já está tendo bem
a formação de estrutural de fezes mesmo, tá? Porque já é o final aqui desse processo de digestão, já para excreção. Bom, passando pelo cólon descendente, já vamos chegar numa parte chamada sigmoide e reto. Tá? Desse momento para cá, já desce, tá? E aí a gente vai ter fezes. Bom, então se aqui nesse momento a gente já teve fezes, ocorreu todo o processo de digestão desde o começo que nós falamos. O alimento entrou lá pela boca, foi triturado pelos dentes, as papilas salivares também já começaram a fazer efeito, desceu pelo esôfago, entrou dentro do estômago, esfíncter gastroesofágico, na hora que esse alimento desceu para o estômago, ele foi aberto, na hora que o alimento se acomodou aqui no fundo do estômago, o esfíncter fechou, processou todo esse alimento aqui dentro, o quimo foi gerado ali, uma grande concentração de HCl estava ali para fazer esse processamento, o estômago absorveu bastante água e álcool, lembra que o estômago não absorve tantos outros nutrientes, e aí foi direcionado esse quimo, né? Esse início de processo digestório foi encaminhado para o duodeno, liberando o esfíncter pilórico, deixando passar esse conteúdo para o duodeno. Duodeno, lá na região de D12, recebeu uma bile para ser digerido um pouco melhor. O fígado mandou o fígado processou e fez a bile, mandou lá para a vesícula biliar excretou lá para o duodeno. Duodeno fez o primeiro processamento, lembrando que o duodeno é a primeira porção do intestino delgado, foi encaminhado para jejum e ilho. Em jejum e ilho, nós temos uma presença de umas fezes um pouco mais líquida, é um processamento ali mais líquido. Nessa região já é absorvido muito mais nutrientes, proteínas, alguns carboidratos também. Terminou esse processo aqui do intestino delgado, foi desembocado lá na primeira porção do intestino grosso, através da válvula iliocecal, que ajudou a fazer a abertura e excretar para o colo descendente. Foi do colo descendente, foi encaminhado para colo transverso, passando pelo ângulo hepático, passou pelo ângulo também esplênico, desceu para a região de colo descendente. Tudo isso, esse intestino trabalhando bonitinho, fazendo movimentos peristálticos, em outras partes, movimentos de segmentação. Foi fazendo todo esse processo, desceu na região de sigmoide e reto, e aí nós temos a excreção do material fecal, que é chamado de fezes. Fisiologicamente, didaticamente, só para vocês entenderem um pouco, é isso que acontece. É isso que deveria acontecer com todos nós. Fezes de formatos das alças intestinais, não são fezes muito duras, nem fezes muito mole, são fezes que têm um formato denso e bonito. Basicamente seria isso que deveria acontecer com os nossos pacientes. Agora vamos entender, quando a gente entende o que é certo, a gente vai começar a entender o que está errado no meu paciente e vou começar a relacionar diversas coisas. Tá bom? Eu vou dar uma pausa e nós vamos desenhar novamente isso daqui para entender o processo do errado. Bom, pessoal, voltamos aqui com um novo desenho para a gente entender agora os sinais e sintomas de pacientes com alterações, principalmente intestinal. Talvez eu fale algumas alterações estomacais também. Bom, mas vamos lá. O que eu pergunto na minha avaliação para o paciente, tá, que tem alteração intestinal? Eu desconfio que esse paciente tem alteração intestinal. Eu pergunto para esse paciente, tá, se o intestino dele funciona bem. Primeira coisa, seu intestino funciona bem? Primeira pergunta, a mais importante, inclua na avaliação de vocês.
Seu intestino funciona bem? E aí esse paciente vai falar, ah, funciona. Tá, quantas vezes na semana você vai no banheiro? Ah, eu vou umas 2 vezes na semana no banheiro. Gente, isso não é o intestino funcionar bem. O paciente, fisiologicamente, ele precisa ir no mínimo uma vez ao dia no banheiro. Tá? Ah, eu vou 2, 3 vezes na semana? Não, isso não é o intestino funcionando bem. O intestino que funciona bem precisa ir ao banheiro todos os dias. Tá? Vamos lá. Como que é a característica dessas fezes? Ah, eu sofro bastante com diarreia. Tá? Aí eu vou colocar aqui, diarreia. A gente vai falar sobre diarreia. Ah, eu sofro bastante com constipação intestinal. Fezes duras, né, dificuldade de ir ao banheiro. Constipação intestinal. Ah, eu tenho muitas cólicas intestinais. Cólicas intestinais. Ah, eu sofro com hemorroidas. Isso são coisas que o seu paciente pode falar e também você pode ir perguntando, interrogando ele, tá? Bom, mediante a isso, ele já te deu um panorama, tá? Como que são as fezes, se ele sofre para ir no banheiro, se ele tem muita diarreia, se ele sofre com hemorroidas, se tem cólicas intestinais. Aí a gente vai começar a identificar alguns pontos. Se o paciente ele fala que sofre com muita diarreia, se o seu paciente fala que sofre com diarreia frequente, a gente tem que pensar nessa região aqui, ó, intestino delgado. Principalmente nessa região aqui, tá? Válvula ileocecal. O que está acontecendo? Rolou todo o processo de digestão aqui, mas talvez rolou muito rápido esse processo de digestão. Essa válvula cecal, ela abriu muito rápido e esse material fecal veio muito rápido e fez excreção com diarreia. Tá? Então eu preciso pensar nisso daqui quando se fala em diarreia, todo o intestino delgado. Tá? Então, se esse meu paciente está tendo diarreia frequente, provavelmente eu tenho um problema bem aqui, ó, na válvula ileocecal dele. E aí, talvez eu vou ter que trabalhar essa região. Tá? Só que eu também vou ter que lembrar que tem uma ação nervosa que está fazendo isso, que está abrindo demais essa válvula ileocecal, que é lá em sistema nervoso autônomo. Então, provavelmente parasimpático e simpático desregulado. Então, eu tenho que dar ações para regular essa questão autonômica e depois vir aqui e estimular toda essa região. Porque o que eu vou ter que fazer? Fechar um pouco essa válvula ileocecal, porque ela deve estar abrindo demais e não está dando o processo fisiológico que eu acabei de falar anteriormente para vocês aqui. E para isso a gente tem técnica que faz isso. Técnica que a gente regula esse sistema nervoso autônomo e também técnicas que a gente faz com que essa válvula ileocecal ela se feche, ela se contraia, ela retenha mais esse material fecal. Se o paciente me relata que tem constipação intestinal, tá? Constipação intestinal, eu vou pensar em intestino grosso, que é o que está em verde. Principalmente, tá? Se eu não vou ter algum problema relacionado às alças intestinais. Mas o que isso tem a ver? Tá? A gente já vai falar. Então, pensou em constipação intestinal, esse paciente não vai no banheiro. Então, o que tem? Fezes nesse trânsito intestinal, que não está conseguindo fluir e fazer excreção de fezes naturalmente, fisiologicamente, como nós acabamos de ver. Qual a relação desses ângulos, tá? Esses ângulos podem ocorrer neles fechamentos, tá? Os ângulos hepáticos eles podem ser fechados por ações de outras vísceras.
que a gente tem que lembrar? Que nessa região aqui do lado direito nós temos fígado. Se eu tenho qualquer alteração hepática, ou talvez uma pitose, que é uma caída, né? Essa pitose intestinal, ela pode vir e fechar esse ângulo aqui. Então, daqui fez o processo fisiológico muito bem, chegou aqui no colo ascendente, estava realizando o processo super tranquilo e aqui eu tenho um estrangulamento dessa alça de ângulo hepático. E aí as fezes não conseguem encaminhar para o colo transverso, não conseguem encaminhar para o colo descendente e fazer a excreção. Aí o paciente, ele pode até relatar para você dor em fossa ilíaca direita, porque aqui na região da fossa ilíaca, tá? Fossa ilíaca direita, estão repousando essa região de colo ascendente, apêndice vesiforme, tá? Então esse paciente ele pode se queixar para você de incômodo na válvula, na região de ilíaco direito, de fossa ilíaca direita. E aí eu vou pensar que talvez é uma bursite trocanteriana, outras coisas, e às vezes eu estou precisando tratar esse intestino, às vezes eu estou precisando abrir esse ângulo hepático, dar um estímulo de abertura para mim poder guiar esse material fecal e diminuir essa pressão e essa força que esse paciente está tendo. Da mesma maneira, pode ocorrer aqui se eu tiver uma pitose de estômago, pode fechar o ângulo esplênico. Se eu tiver uma alteração em baço, também posso gerar uma caída, um fechamento dessa alça. Tá? O processo pode vir normalmente aqui, chegou aqui, opa! É como se eu tivesse uma obstrução. E aí eu não consigo fazer esse esvaziamento. E aí onde o paciente começa a sentir cólicas intestinais, que está aqui, onde ele pode começar a sentir cólicas intestinais, onde ele pode sentir inchado, um inchaço mais severo abdominal, principalmente os pacientes que sofrem muito com constipação intestinal dessa região, eles podem vir relatando isso para nós. Bom, tem outras alterações também, porque essas alças intestinais aqui, elas podem torcer, tá? Eu posso gerar uma torção, uma tensão facial pode puxar essas alças intestinais, tá? Gerando uma rotação delas. E aí eu preciso trazer elas. Se ela faz uma rotação interna, eu preciso trazer essas alças para uma rotação externa, porque essas alças sendo rodadas, o meu peristaltismo, que é o processo mais importante ali que direciona as fezes, ele não vai ser feito de uma maneira muito legal. Tá? Quando o paciente me fala isso daqui, hemorroidas, tá? Quando o paciente me fala hemorroidas, eu preciso pensar assim na região de reto e ânus, tá? Mas, principalmente, se esse paciente não está evacuando muito bem, se ele está fazendo muita força, porque ele tem uma constipação muito grande, ele vai fazer um processo de hemorroida por causa dessas forças. Porém, a hemorroida ela tem uma relação muito grande com a vascularização, tá? Principalmente a vascularização que sai dessa região de intestino. Tá? Normalmente quem drena toda essa vascularização é mesentérica inferior. Tá? E aí ela vai ser direcionada lá para o fígado, tá? Lá para a veia porta hepática, que vai se juntar com outras veias, veias gastrocólicas e tudo mais, e vai levar tudo isso lá para a região de fígado. E quando eu tenho uma estase ou um trancamento de alguma veia dessa, eu começo a ter diminuição do fluxo venoso e aí eu causo hemorroidas nesse paciente. Tá? Tem muitas pessoas que não sabem disso e acham que a hemorroida é causada muitas vezes somente por força ao querer evacuar. Mas não, tem uma relação muito grande com o fígado. Por isso, em pacientes que têm hemorroida, é essencial bombear o fígado, tratar esse fígado, tá? Para que todo esse sistema aqui funcione bem. Bom, como que eu vou identificar que esse paciente realmente tenha um problema intestinal?
Depois que ele já falou alguma dessas opções para você, né? Você já perguntou até mesmo a questão de quantas vezes vai no banheiro, né? Eu vou começar a fazer exclusão através dos testes, né? E aí eu vou fazer os testes de ausculta, eu vou auscultar todas essas vísceras, vou posicionar minha mão sobre o colo ascendente, sobre o colo transverso, sobre o descendente, enfim, através dos sistemas de quadrantes, a gente pode delimitar hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo e assim em diante. E também fazer o teste mais importante que nós temos, que é o teste de lift visceral. Você vai lá, vai tirar a informação nervosa dessa víscera e vamos falar lá, o paciente veio para mim me procurando porque ele tem uma dor na coluna e ele não consegue fazer um movimento de flexão. Aí o paciente chega aqui e fala, Rafa, aqui já me dói minha coluna, mas esse paciente já te respondeu que ele tem várias informações intestinal. Vamos lá, colocar como exemplo, uma constipação intestinal. Aí ele abaixou, olha, eu só consigo até aqui a minha lombar já dói. O que você vai fazer com esse paciente? Você vai vir e vai fazer um lift intestinal nele, tá? Dependendo de qual porção intestinal que você quer, se você quer o colo ascendente, se você quer o descendente, se você quer o transverso, você faz o lift e fala para ele, realiza de novo o movimento de flexão. Aí esse paciente realiza todo o movimento de flexão. Se esse paciente realiza um movimento de flexão e ele fala, olha, diminuiu a dor, ou se esse paciente até mesmo faz um movimento de flexão, mas a mobilidade aumenta, significa que a gente tem um componente visceral. E aí você pode vir aqui, você pode tratar que vai dar certo, tá bom? Então assim, gente, essa aula de intestino é uma aula que tem um pouquinho de anatomia, um pouquinho de fisiologia, um pouco de tudo, para vocês começarem a entender esse raciocínio visceral, tá? Numa próxima aula a gente vai falar certinho sobre inervação, sobre topografia, qual a relação desse intestino com a coluna do paciente e assim em diante para a gente ir desdobrando. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Novamente, se inscrevam no canal, me sigam no Instagram, que lá a gente tem muita informação legal. Tá bom, pessoal? Beijão, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.